Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje nós iremos falar sobre os cálculos estequiométricos. Bom, para compreender melhor esse conteúdo, a gente vai definir o que é a estequiometria. A estequiometria é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. Então, é por meio desses cálculos que a gente consegue relacionar a quantidade de matéria em mols, massa, número de moléculas e de volume molar também. Como nós vimos na nossa aula anterior, as reações químicas, elas demonstram que as substâncias reagem entre si, formando, originando os produtos em proporções específicas. Então, é por meio do cálculo estequiométrico que a gente consegue observar e calcular a quantidade de substâncias presentes aí numa reação química. Para isso, vamos observar este exemplo da reação de combustão do propano e compreender melhor como que pode ser feito esses cálculos a partir da reação de combustão do propano que é presente no gás de cozinha aí da casa de todo mundo, né? Bom, na aula passada a gente aprendeu a balancear uma equação química, certo? Então, a gente pode observar aqui a equação química da reação de combustão do propano. Ela está aqui balanceada, né? Já balancei ela aqui para vocês. Então, a gente tem 1 mol da substância do propano reagindo com 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de CO2 mais 4 mols de água no estado gasoso. Então, aqui na primeira parte da equação química, a gente fez o balanceamento e acertou a quantidade de átomos presente tanto nos produtos quanto nos reagentes. Na segunda parte, a gente precisa organizar os dados que está sendo dado pela reação química. Então, vamos montar aqui um quadrinho mostrando o que se pede no nosso exercício. Então, nós já sabemos que temos números de substâncias: 1 mol de propano, 5 mols de gás de oxigênio, 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água no estado gasoso. Isso foi possível saber a partir do balanceamento da reação química. Então, na organização dos dados da reação química, nós temos que 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio. 3 vezes a massa do carbono, que é encontrada na tabela periódica, e 8 vezes a massa do hidrogênio, que também é encontrada na tabela periódica. Somando a massa desses dois, nós temos que a massa do propano em 1 mol é igual a 44 gramas. Aqui no oxigênio, sabemos que temos 5 mols de O2. Então, a gente faz uma multiplicação, 5 vezes 2, porque a gente quer observar a quantidade de massa da substância. Então, a gente tem 10 átomos, 5 vezes 2 dá 10, 10 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio, lá na tabela periódica, possui um valor de 16 gramas. Então, 10 vezes 16 é igual a 160. Então, a gente tem 160 gramas de O2 sendo reagido aqui com o propano. Na formação dessa reação, a gente tem 3 mols de CO2. Então, a gente faz a multiplicação. 3 vezes a massa do carbono, que é igual a 12, a massa de um carbono. E aqui a gente tem 3, então a gente multiplica e fica 36. Temos 3 vezes 2 é 6. Então, a gente tem 6 vezes a massa do oxigênio, que é igual a 96. Então, em 3 mols de CO2, nós temos 132 gramas. Aqui nós temos 4 mols de água também sendo formado, produto dessa reação. Então, a gente vai multiplicar 4 vezes o hidrogênio, mas aqui ele está em 2, Então, a gente vai multiplicar 4 vezes 2, que dá 8, e 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio lá na tabela periódica, que é igual a 8. Então, também temos 4 vezes a massa do oxigênio, novamente. Somando isso, temos 72 gramas de água no estado gasoso sendo produzido aqui, produto dessa reação. Podemos também calcular em litros. Devemos saber que um gás em condições normais de temperatura e pressão, que é o CNTP,
ele ocupa um volume de 25 litros, né, de uma substância. Então, aqui nós temos apenas 1 mol do gás propano. Então, nós temos 25 litros de propano, sendo reagido com 5 mols, né, do gás oxigênio. Então, a gente vai multiplicar 5 vezes 25, que vai ser igual a 125 litros de oxigênio, de O2. Aqui nós vamos multiplicar também esse gás formado, que é 3 mols, então vai ser 3 vezes 25, que é igual a 75 litros. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicar 4 vezes 25, que é igual a 100 litros. Podemos observar, então, que em 1 mol de propano, nós temos uma quantidade de substância igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. E caso a gente observe o oxigênio, o O2, nós vamos ter que 5 vezes, né, a quantidade de moléculas em 1 mol. Então, em 1 mol a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E aqui a gente tem 5 mols. Então, a gente multiplica, né, o valor dessas moléculas por 6 vezes 10 a 23. Então, a gente vai ter 30 vezes 10 a 23 moléculas de O2, formando 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, que é igual a 18 vezes 10 a 23. Vai ser formado também 24 vezes 10 a 23 moléculas de água no estado gasoso. Então, a gente deve observar o que está sendo pedido aí, né, pelo exercício, para poder relacionar essas proporções entre produtos e reagente, entre número de mols, massa, volume, mols, quantidade de matéria, substância, para poder calcular certinho. Então, vamos observar esse exercício aqui. Um botijão possui 13,002 kg de gás propano. Qual o volume de gás carbônico produzido na queima completa do gás do botijão? Então, nós temos aqui 44 gramas de 1 mol do propano, formando 3 mol de CO2 com 75 litros. Então, a gente vai relacionar essa massa com o volume produzido, certo? Vamos pegar o valor da massa dada pelo exercício e precisamos encontrar o volume, né, produzido na queima completa. Então, a gente coloca um xizinho aqui porque a gente não sabe qual o valor que vamos encontrar. Então, a gente faz a multiplicação aqui na nossa regrinha de 3. Então, 44 gramas vezes x vai dar 44x. E aqui, 13,002 gramas vezes 75, a gente vai ter um valor de 22.162,5 litros produzido de gás carbônico na queima total, né, desse gás. Então, nesse exercício, a gente relacionou a massa com o volume, para poder encontrar, né, o volume produzido aqui na queima do gás do nosso botijão. Vamos observar esse segundo exercício. Com 4, vezes 10 a 25 moléculas de O2, poderemos produzir quantos mols de água? Então, relacionar a quantidade de substância com a quantidade de mols. Então, vamos lá resolver esse exercício. Aqui no nosso exercício, a gente sabe que a quantidade de substância de O2 é igual a 3,0 vezes 10 a 24 moléculas. Então, a gente coloca aqui, relacionada com 4 mols de H2 que foi produzida aqui na nossa reação. Agora, o exercício nos forneceu o valor das moléculas de O2, que ele quer saber que produz
quantos mol de água, certo? Então, a gente coloca aqui 4,5 vezes 10 a 25 moléculas de O2, relacionado com o X que a gente quer descobrir, o X da questão. Então, a gente faz nossa regrinha de 3 aqui, né? Coloca os valores certinho. E a gente vai descobrir que em 4,5 vezes 10 a 25 moléculas de O2, a gente consegue produzir 60 mols de água. Então, a gente relacionou aqui a quantidade de substância com o número de mols das substâncias. Nesse outro exercício, se na reação ocorrer o consumo de 450 mil litros de gás oxigênio, isso representará qual massa desse gás consumida? Então, vamos observar o seguinte. Nós temos em 5 mols de O2, 160 gramas de massa. E temos um volume de 125 litros dessa substância. Então, nós vamos fazer essa relação de massa e volume. Então, nós temos o volume de 125 litros está para 160 gramas. O que a gente quer descobrir é a quantidade de gás consumida em 450 mil litros de oxigênio. Então, 125 litros, ele consome 160 gramas de oxigênio. E vamos tentar descobrir, né, pela regrinha de 3 aqui, qual o valor de gás, né, a massa desse gás consumida aqui por 450 mil litros. Então, fazemos a regrinha de 3 aqui e chegamos ao resultado de 476 mil gramas ou, né, o equivalente a 476 quilogramas. Então, tem que ser observado também se o exercício pede a massa em gramas ou em quilogramas. Isso aqui nesse exercício não pediu, mas você pode representar aqui pelas duas unidades de medida. E dessa forma, a gente conseguiu relacionar o volume com a massa das substâncias, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Nossa aula, ficamos por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui esse vídeo e até a próxima!